trocador de calor é utilizado para realizar a troca térmica entre dois fluidos que possuem temperaturas diferentes e estão separados por uma parede sólida. Essa troca de calor pode ser realizada por dois mecanismos, convecção ou condução. Nas áreas da engenharia, é muito comum utilizar o trocador de calor para estudar a recuperação do calor, perda de energia e métodos de aquecimento. O método utilizado nesse experimento vai ser o trocador de calor a placas, que é um método que tem sido aperfeiçoado e é o mais indicado por ser mais eficaz. A força motriz desse experimento consiste no gradiente de temperatura, ou seja, na diferença de temperatura dos fluidos que estão envolvidos no processo. O objetivo deste experimento é estudar a transferência de calor e a quantidade de movimento através de um trocador de calor por placas. Através de um conjunto de válvulas, podemos operar o trocador de calor através da configuração co-corrente ou contracorrente. Também podemos variar a vazão do fluido quente e frio e também a temperatura do fluido quente. Os objetivos específicos desse experimento são determinar os coeficientes globais de troca de calor para várias condições de operações, determinar as quantidades de calor trocado, tanto cedido quanto recebido, pelos fluidos frio e quente, determinar as eficiências de troca térmica, comparar cada uma das variáveis, coeficientes convectivos globais, eficiências de troca térmica e quantidade de calor trocado nas duas configurações de escoamento, tanto co-corrente quanto contracorrente. Avaliar também as perdas térmicas ocorridas em cada condição de operação trabalhada. Então eu vou explicar o funcionamento dessa bancada de trocador de calor. Então atrás da bancada tem tubos de PVC, na qual entra esse fluido, que nesse caso a gente utilizou água com temperatura ambiente. Então esse fluido, ele passa por um cano, então a gente mede essa vazão pelo rotâmetro. Então o fluido frio, ele passa por esse rotâmetro aqui, a gente mede a vazão. E o fluido que ele vai ser aquecido, ele passa por esse aquecedor elétrico. Então aqui a gente consegue, através dessas válvulas, estar alterando a vazão de entrada desse experimento. Depois, ele vem para esses canos, que é de CVC, que eles aguentam temperaturas quentes. Então, nesse cano aqui, a gente tem a entrada da água quente e a saída da água quente aqui embaixo, que passa por essa placa de trocador de calor. Então, o fluido que vem com água fria, ele pode ser co-corrente, então ele vai entrar no mesmo sentido que a entrada da água quente e vai sair também no mesmo sentido que da água quente. Porém, se ele for contracorrente, ele vai ser o contrário. Ele vai entrar na saída da água quente e ele vai sair ao contrário que a entrada da água quente. Então, a gente consegue controlar essa entrada tudo por válvulas. Então, a gente acaba fechando e abrindo. Através desse arranjo, a gente consegue, então, estar controlando essa entrada. Então, a gente tem esse painel elétrico, que a gente consegue estar controlando as temperaturas. Então, a gente consegue medir a temperatura de entrada da água quente. Então, a gente coloca a temperatura que a gente quer. E depois a gente obtém como resultado, então, a temperatura de saída da água quente e também a temperatura de saída da água fria, se nesse caso for co-corrente. E se for contracorrente, a saída da água fria, então, ela é medida por aqui. O trocador de calor, ele é composto por uma placa fixa e várias placas que são colocadas aqui dentro. E essa placa móvel, então, ela vai comprimir essas placas e vão ser parafusadas. Então, essas placas, nesse caso é de inox, ele possui 4 orifícios, que são as entradas e as saídas da água quente e da água fria. Então, se for co-corrente, a entrada da água quente vai entrar por aqui e a entrada da água fria por aqui. E vão sair as duas por os orifícios de baixo. Porém, se for contracorrente, então aqui eu vou ter a entrada de um fluido e a saída do outro, e consequentemente aqui. Então essa placa, ela apresenta essa gacheta, na qual ela vai fazer com que o fluido ele entre ou não nessas placas. Então as placas são colocadas uma na frente da outra, né, são alocadas. Então se eu quero, vamos supor aqui passa água fria, se eu quero que a água fria passe por essa placa, então essa gacheta ela vai ficar aberta. E nesse caso, esse outro fluido que passa por aqui, a gacheta ela está fechada. Então, através dessas gachetas, a gente consegue estar controlando o fluido, se ele vai passar pela placa ou se ele não vai passar. Então, ele é uma placa corrugada, ela possui ondulações
Essas ondulações elas aumentam essa turbulência do fluido e que então influenciam depois nos cálculos do coeficiente convectivo. Esses sistemas de trocador de calor, eles apresentam vantagens como versatilidade, porque você consegue estar redimensionando o seu sistema conforme a colocação dessas placas e das gachetas. Também apresenta vantagens porque você consegue estar efetuando uma limpeza mais facilmente, porque você consegue estar retirando essas placas, estar removendo essas limpezas. Porém, ela apresenta como desvantagem, ela tem muitas ondulações. E essas ondulações acabam influenciando então em perda de carga. E também como esse sistema também ele tem um limite de pressão, então tem que ter um controle dessa pressão que é aplicada. Com o planejamento experimental de composto central rotacional, nós obtivemos um alfa de 1,63, com 3 repetições no fator central. Os fatores foram a vazão quente, a vazão fria e a temperatura quente. Nós temos os níveis de vazão de 0 a 8 litros por minuto e a temperatura na vazão máxima até 80 graus. As respostas que queremos obter é a taxa de calor transferido, o coeficiente global de troca térmica, a eficiência e as perdas. Sem o planejamento, nós teríamos feito 27 ensaios. Com o planejamento, nós temos 17 ensaios utilizando eles de forma aleatória. Com essa redução de números de ensaios, nós temos redução de custos, energia e tempo. No experimento, utilizamos o software estatística para calcular os resultados. Analisamos a taxa de transferência de calor, QM, o coeficiente global de transferência, U, e os percentuais de eficiência e os percentuais de perdas. Para isso, transcrevemos os dados do Excel para uma tabela no software estatística. Já no software estatística, utilizamos o design de experimentos, ou DOI. Nele, devemos selecionar a variável dependente e as variáveis independentes. E precisamos garantir, na aba de modelos, que o erro puro esteja selecionado. Analisamos o sumário de efeitos estimados, bem como gráficos de superfícies e gráficos de curvas de nível. A taxa de transferência de calor, QM, obteve os seguintes resultados. A temperatura quente de entrada e a vazão quente tiveram maior significância de efeitos isolados. A vazão quente e a vazão fria, junto com a vazão quente e a temperatura quente de entrada, foram as duas interações que obtiveram maiores efeitos. E pelos gráficos de superfície e curvas de nível, obtivemos que, aumentando os valores de vazão quente, vazão fria e temperatura quente de entrada, obtivemos maiores taxas de transferência de calor. O coeficiente global de transferência de calor, U, obteve os seguintes resultados. Vazão quente foi a única variável que apresentou um efeito isolado positivo. A interação vazão quente e vazão fria foi a única que obteve valores positivos. E pelos gráficos, obtivemos que quanto maior o valor de vazão quente e vazão fria, maior o valor U. Porém, quanto menor o valor de temperatura quente de entrada, maior o valor de U. Para o percentual de eficiência, obtivemos que os valores de vazão quente e vazão fria obtiveram maior efeito isolado. A interação vazão quente e vazão fria foi a única que obteve um efeito de interação positivo e maiores eficiências foram obtidas em vazões quentes maiores e vazões frias menores, enquanto a temperatura quente de entrada não mostrou significância neste parâmetro. Para o percentual de perdas, a vazão quente foi a única de efeito isolado significativo. Não houve significância entre as interações, e valores de vazões quentes maiores geraram menores perdas. Concluímos que diversos fatores afetam o processo de trocas térmicas e que podemos melhorar a eficiência através da modificação das condições de operação. Como exemplo, temos o aproveitamento do calor que sai da água quente do tingimento. Esse reaproveitamento tem duas frentes positivas. A primeira, evita que o calor vá até o tratamento de efluentes, prejudicando assim os micro-organismos. A segunda é que a gente pode reaproveitar esse calor para um novo processo.